Olá família, como estamos? Buenas tardes, buenas tardes. Hoje aqui um pouco atrasado para gravar esse vídeo, pero amém, vamos aprendendo e melhorando com os tempos, né? Que hoje queria gravar, né? Queria hacerte uma pergunta que quizás chegue diretamente a tu coração, sabe? Uma pergunta bem importante, já em vista do que estamos fazendo. Alguma vez sentiste que hiciste todo o que estava em tus manos, hermanos? Todo o que estava em tus manos, e aún assim as coisas não saíram como esperava? Oraste, lutaste, te esforçaste, intentaste resolver os problemas com todas tus forças, pero parecia que nenhuma porta se abria. Ó Senhor Jesus, né? Às vezes são coisas que passam, né? Com nós. E recordo uma etapa de minha vida, irmãos, em que pensava que se me esforçava o suficiente poderia resolver qualquer situação. Creía que com disciplina, preparação e muito trabalho, todo sairia bem. Hasta que Deus, sabe, permitiu que chegara um momento em que já não tinha respostas. Havia hecho todo o que podia e eu assim não podia avançar. Foi nesse instante quando compreendi uma verdade que transformou minha maneira de caminhar com Deus. Há batalhas que nunca foram desenhadas para ganhar-se com nossas forças, irmãos, sino com a presença de Deus. É algo que uno não sabe explicar. Já você esforça, você batalha, parece que tudo vai dar certo, e quando você empieza a fazer as coisas, tudo empieza a mal, problema, você se esforça, dale, pero parece que todas as coisas cooperam para que não vá adelante. Pero porque não foi hecho para ganhar, irmão, não é o tempo. E quando eu entendi isso, recordei a história de Moisés, um homem preparado, valiente, inteligente, pero que tuvo que aprender que o propósito de Deus empieza justamente desde donde termina a força do homem. Quédate comigo hasta el final, porque quizás o deserto em que estás vivendo não seja o castigo, irmão, sino a preparação que Deus está usando para levar-te ao propósito que sempre sonhou para sua vida. Oh, que grande ensinança! Vamos, siga comigo. Pero antes disso, eu quero pedir-te, dar a bem-vinda ao canal, claro. Meu nome é Luciano Miranda, esse é o canal Imersos em Cristo. Me desejo que cada vez mais esse vídeo seja um momento para acercar-nos juntos ao Senhor Jesus e a ser uma verdadeira imersão na palavra de Cristo, porque eu creio que a palavra transforma as pessoas, não como religião, mas como ensinamento de vida. A palavra nos hace pessoas melhores, pessoas que nós podemos crescer espiritualmente e humanamente. Se esse mensagem te está falando a tu coração, te invito, deixa um like, escreva um comentário, subscreva o canal. É muito importante isso, seguir crescendo, irmão. Graças a Deus, já estamos com quase 1000 pessoas. É um canal que começou que eu retomei com pouco mais de 4 meses, e aí vamos já quase batendo 1000 pessoas. Está tendo um crescimento muito importante. Aqui é levar palavra pura, não é nenhuma doutrina, nada. Eu não quero interferir nisso. Dessa maneira, eu creio que com esse propósito, mais pessoas poderão receber a palavra de Deus e juntos seguiremos crescendo em Cristo. Agora, abramos nosso coração para escutar, uma reflexão bíblica. Amém? Quando Moisés
Senhor Jesus, quando Moisés tinha 40 anos, estava convencido que já estava listo. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, sentimos que já estamos listos para um novo projeto, uma dificuldade, enfrentar uma coisa nova? É muito importante ter isso, já? E Moisés, naquele momento, havia recebido a melhor educação do Egito, porque muitas vezes nós buscamos estudos, ensinanças, diploma, né? Várias coisas. Moisés tinha o melhor estudo, conhecia o palácio, a vida do palácio, ele estava junto allá, ele era filho de la hija de Faraó, sabia como pensavam os governantes e seguramente creyó que havia chegado o momento de liberar a seu povo, pero actuou confiando em sua própria capacidade. Vamos mirar ali el Éxodo 2, capítulo 2, versículo 12. Mira, mirou a uma e outra parte, e vendo que não parecia nadie, matou al egípcio e lo escondeu em la arena. Vemos a palavra, como a palavra nos ensina e como é importante entender. Primeiramente, ele mirou a um lado e a outra. Tá? Ele viu que não havia nadie. Ele pensou em seu natural. Tá? Opa, não há nadie. Vou me sair bem aqui agora, vou matar e vou liberar meu povo. Como se matar uma pessoa seria o suficiente para liberá-los quase ou mais de 2 milhões de hebreus que existiam naquele momento. Né? Você vê como natural, às vezes nós temos boas ideias, mas não entendemos a grandeza dos projetos que Deus tem para nós. E vendo que não parecia nadie, matou o egípcio. Vê, as coisas às vezes aparecem que está no momento certo, parece que tudo vai bem. Mas será que está no momento correto? Será que esse é o momento de actuar? Por isso, há que depender do Senhor, irmãos. A dependência que uno tem do Senhor é muito importante. Moisés, nesse momento, queria ser justiça. Não era nada malo. Ele viu um hebreu, alguém ali desses grupos, né? Ele quis defender essa injustiça. Sua intenção parecia correta. Mas o problema não era o que queria ser. O problema era que fazê-lo sem a direção de Deus. Entenda isso, irmão. Aqui, o que eu quero deixar bem claro aí, o problema não é fazer. O problema é fazer sem a direção de Deus, irmãos. Né? Porque a consequência disso, em geral, irmão, é mala. É muito mala. Como Moisés tuvo, como consequência, tuvo que huir. Ele teve que ir ao deserto. Já lo perdeu todo, suas possessões, seu prestígio, seus planos, e terminou solo en el deserto. Quizás qualquer haveria pensado que sua história havia terminado. Imagina, teve que ir, perdeu todo, está no deserto, não há nada. Mas, irmão, Deus é muito bueno. Deus é muito bueno. Os desertos nunca são o final. Há momentos que se você está passando por uma dificuldade nesse momento, onde que parece que o mundo vai contra você, não é que Deus te abandonou. Você está passando por seu deserto. Nesse momento é que você tem que volver a Deus e pedir para que Deus lhe mostre qual é o propósito disso. O que você tem que aprender? Que muitas vezes o deserto são o começo, é onde empieza sua história com Deus. Presta muita atenção no que vem agora, porque esta verdade pode cambiar a forma em que vês as provas que estão atravessando. Amém? Mientras Moisés vivia no deserto, o povo de Israel seguia sofrendo no Egito. Amém? Que dizia a Bíblia? A Bíblia dizia que aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam a causa da servidumbre e clamaram, e subiu a Deus o clamor de eles com motivo de tu servidumbre. Aqui o povo empieza a clamar, irmão, por isso é importante orar. Por isso é importante orar. A oração mueve a mão de Deus. Amém?
E nessas passagens, eu quero deixar bem claro, vou añadir uma outra passagem que é o mesmo Êxodo, pero o versículo 24 e 25. E oyó Deus el gemido de ellos. Deus está com ouvidos para aqueles que lo buscam, irmão. Busca o Senhor e o Senhor vai inclinar seus ouvidos. E se acordou de su pacto com Abraão, Isaac e Jacob. Qual foi o pacto? Que de la descendência dele ia ser uma grande nação, que ia dar uma terra para eles. Já? E aqui no 25 diz: E mirou Deus a los hijos de Israel e los reconoció Deus. Deus jamais se olvida de você. Deus jamais vai te abandonar. Ele vai lhe reconhecer. Por isso, clama a Ele. Se o Senhor nunca abandona os tuyos. Já? Ele nunca perde uma ovelha, irmão. Já? Que hermoso é saber que Deus nunca olvida de um hijo. Aunque pareça que aquele cielo guarda silêncio, irmãos, você está orando e parece que nada passa, mas o Senhor está obrando. Aunque as respostas tardem, já, porque recuerda que não é nosso tempo, é o tempo de Deus. Deus nunca deixa de mirar aqueles que confiam nele. Deus nunca deixa de mirar a quienes confiam em Ele. Todo tem um tempo, porque quando Deus entra em cena, todo cambia. Depois de 40 anos no deserto, Moisés já não era o mesmo homem. Antes confiava em si mesmo, que era inteligente, era capaz, falava, ele pensava que poderia ser a obra de Deus. É como que pensara que era igual a Deus, que ele poderia ser a obra. Não, irmão, a glória e honra de nosso Senhor e Deus. Já? Pero no momento que ele já não confiava nada, quando Deus o chamou desde a sarça ardiente, ele respondeu ali em Êxodo 3:11. Então Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu para que vaya a Faraó e saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira o câmbio. Mira o câmbio. Antes ele pensou que ele teria sido chamado e que o povo ia reconhecer que ele foi elegido para sacar o povo do Egipto. Pero no momento que ele passou 40 anos, quem sou eu para ir delante de Faraó? Ele vivia no palácio. Ele era hijo de la hija de Faraó. Entende? E como ele pensava nesse momento que ele já não era digno. Quantos de nós pensamos que Deus não tem planos para nós, que não somos dignos, que não somos capazes, que não temos como crescer? Irmão, é nesse momento que Deus opera. Sabe por quê? Subir o homem já não passa. Isso é ser santo, irmão. Isso é verdadeiro ser santo. Sabe o que é ser santo? É ser guiado por el Espírito Santo. Porque nós nenhum homem tem santidade a não ser Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a igreja. Não é um templo, não é uma casa. Nós somos a igreja. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso nós temos que cuidar de nosso corpo, cuidar de nossas atitudes, cuidar de como procedemos, como vivimos. Que diferença de Moisés nesse momento, quando ele já reconhece que ele não tem capacidade. Já? Antes dizia que suas ações, eu puedo. Agora dizia, Senhor, quem sou eu? Mira que diferença. Quantos de nós falamos, não, eu puedo, que eu sou capaz, eu estudei, eu lo hice, que eu tenho. Isso para Deus não é nada, irmão. Tem que falar, Senhor, quem sou eu? Que tenho eu para te oferecer? Pero o Senhor sabe o que você tem para oferecer. O principal é oferecer seu coração, buscar a Ele. Senhor Jesus, e foi precisamente então quando Deus pôde usá-lo, quando Ele reconheceu quem sou eu. Porque quando deixamos de confiar em nossas forças, já começamos a depender completamente do Senhor. O apóstolo Pablo entendeu essas verdades quando escreveu, já ali em 2 de Coríntios, capítulo 12, 9, Pablo diz, e me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona em la debilidad. Portanto, de buena gana me gloriarei, mas bien em mis debilidades, para que repose sobre mim el poder de Cristo. Mira que maravilha. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9. Basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidad. E mira, irmãos, é nossa debilidade, nosso ser natural. Deus não quer saber disso. Já ele não quer saber disso, porque o poder é de Deus. Vemos outra passagem que foi Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo que puedo em Cristo, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. De quem é o poder? De quem é a força? O poder e a força é de Cristo, irmãos. O poder e a força é do Senhor. Oh, esse robô parece que ele gusta sair quando eu estou aqui gravando. Só um minutito. Senhor Jesus. Pero é isso, irmão. A força e o poder é dele. A obra é dele. Entenda que queremos fazer a obra de Deus. Pero não temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que ser coparticipantes. Deus vai nos usar porque somos pedras vivas para a edificação da casa de Cristo. Já? A edificação da igreja é com nós. Por isso que nós temos que ser transformados. É quando um albañil está construindo uma casa, ele vai lá pôr na massa, ele vai pôr me olvidei o nome, ali onde vai montar, né? Às vezes o tamanho é um pouco menor, ele tem que aparar, deixar listo, entende? A construção tem seus detalhes. Assim também o Senhor está cuidando dos detalhes de nós outros. Oh, Senhor, não digo, todo lo puedo por mim mesmo. Nesse versículo de Filipenses, não foi digo, todo lo puedo por mim mesmo, digo, em Cristo. Aí está a diferença, mano. Então, quando ele acha esse detalhe da obra do Senhor, o Senhor não quer que pongamos nada do nosso natural. Ele não quer que se montre a igreja com suas coisas naturais. Ele quer montar conforme o desejo dele, a vontade de Cristo. Por isso ele habla, tudo puedo em Cristo. De maneira bem prática. Quizás hoje tu também está vendo um deserto. Talvez as coisas não saíram como esperava. Quizás foi um projeto fracassado, né? Às vezes temos tantos problemas, né? Uma porta que se cerrou, né? Uma oração aún não ha sido respondida. E tu perguntas, Senhor, por que permitiste isso? Já viu que quando nós pensamos ter dificuldades, perguntamos, Senhor, como que botando a culpa nele, por que permitiste isso? Por que passou isso? O Senhor não me ama? Poxa, eu estou orando, estou te buscando e o Senhor não me escuta. Irmãos, não é isso. Você tem que entender que há o tempo de Deus e Deus vai lhe aparecer. Como apareceu, como na sarça ardente para Moisés. Não é que Deus vai subir e vai falar, pero el Espírito habla. Quem de nós nunca sentiu como uma voz que habla dentro de nós? Esse é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo habita dentro de vocês. E é isso que quero levar acá, nesse canal. É levar que cada um leve a palavra como uma experiência viva. Quando você escuchar algo, ore. Porque se acorda que o inimigo também lança pequenas flechas, pequenos dardos para enganar. Temos que nos cuidar para que não seamos enganados pelo inimigo, pero temos que escuchar o que Deus nos habla. Como vamos escuchar? Orando, buscando a presença de Deus, invocando seu nome, conhecendo sua palavra, porque sua palavra é sua vontade, é seu desejo, é o poder de Deus. Senhor Jesus, e se no deserto
não chegou para destruir-te. Já pensou nisso? Esse deserto, esse momento que você está passando, talvez não seja para te destruir. E se não está usando, né? Se esse deserto está sendo utilizado para ensinar a depender mais dele Senhor, já pensaram nisso, mano? Que talvez todos esses problemas que você tem nesse momento está sendo o poder de Deus para que você dependa dele, para que você veja que tudo o que você aprendeu, tudo o que você tem acumulado, vai ser algo que Deus vai utilizar, já? Pero a la maneira dele, já? Às vezes o Senhor permite que nossas forças se agotem, não porque queira hacernos sofrer, senão porque deseja mostrar-nos, irmãos, que seu poder é muito maior que nossas capacidades. Ele é Senhor. Quem é Senhor tem o senhorio. Ele manda. O mundo nos ensina a confiar em nós mesmos. Isso é que o mundo ensina. Pero a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus. Desde o princípio, o propósito do Senhor nunca foi que o ser humano vivera independentemente de Ele. Recuerda no Edém? O Senhor venia todos os dias a ter comunhão com Deus. Pero o homem pecou e aí teve que ser sacado do Edém. Amém? Nós fomos criados para viver em comunhão com nosso Criador. Por isso ali em Juan, Jesus disse em Juan 15, capítulo 15, versículo 5, Eu sou a vid, vosotros os pámpanos, el que permanece em mim e eu en él, este lleva muitos frutos, porque separados de mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, irmãos. E essa palavra sigue sendo verdadeira hoje. Quizás tu has estado tentando resolver tudo solo, pero Deus hoje te diz com amor: Hijo, hija, deja que eu vá adelante de ti. Permita que Deus tome o poder, a governança em sua vida, irmão. Porque quando Deus guia seus passos, incluso en el deserto, pode convertir-se en el caminho assim a la terra prometida. Recuerda que o povo hebreu, mesmo no deserto, quando reclamavam a Deus, estavam às vezes renegando que não havia o que comer. O Senhor hizo cair maná del cielo. Quando falaram que tinha sede, o Senhor deu água através da pedra. Quando as serpentes estavam picando e estavam com veneno, o Senhor levantou uma serpente de bronze ali para sacar o veneno. O Senhor cuida, Ele está cuidando o tempo todo. Pero repara que sempre houve problemas, sempre houve dificuldades, pero sempre houve o cuidado do Senhor. O Senhor está no comando. O Senhor sacou o povo do Egito. Então, se Ele sacou, se Ele está delante, Ele vai cuidar. Por isso, eu lhe pido, se você vai tomar uma decisão, ore, busque o Senhor. E quando Ele lhe chamar, verdadeiramente você vai sentir em seu coração. Confirme na palavra, busque na palavra, tenha oração, comunhão com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. E aí sim o Senhor vai lhe confirmando, e você vai sentindo uma paz tão grande, uma confiança tão grande que você não vai dudar, não vai ter nem medo. Amém? Agora, vamos para a nossa oração, irmão. Cerra seus olhos, aquieta seu coração nesse momento, respira profundo, invoca Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, graças porque nunca abandonaste tus hijos, Senhor. Nunca abandonaste tus hijos. Graças, Senhor, porque aun quando não entendamos os tempos, tu sempre estás obrando. Hoje te entregamos nossas forças, nossos planos e nossas preocupações, Senhor. Deixamos tudo em suas manos. Perdona-nos por las vezes, Senhor, em que hemos confiado mais em nossas capacidades que em tu poder. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Se alguém que está escutando essa oração está atravessando um deserto, Senhor, recuerda essa pessoa, recuerda-lhe
que tu sigues presente, que está cuidando de ellos, que esse deserto não será o fim da história. Assim como preparaste a Moisés durante 40 anos para cumprir tu propósito, prepara também nosso coração para que todo lo que tienes para nós se concretize, Senhor. Fortalece al que está cansado, levanta, Senhor, el que ha perdido a esperança. Dá paz, Senhor, dá paz al que vive com ansiedade. Abre as portas, né? Abre as portas que vêm de ti. As que vêm de ti, abre as portas, Senhor, e cierra aquelas que poderiam alejar-nos de tu vontade. Protege cada hogar representado nesse vídeo. Guarda cada família de todo o mal, de toda enfermidade e de toda obra do inimigo. Ajuda-nos a recordar cada dia que tu poder se perfecciona em nossas debilidades. Que nunca deixemos de confiar em ti, Senhor. En el poderoso nome de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Em nome de nosso Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, já não quero confiar em minhas forças. Não quero confiar em minhas forças. Quero depender, Senhor. Depender completamente de ti. Irmãos, que essa frase possa entrar em seu coração. Que esse mensagem possa cambiar sua vida. Deixe o Senhor governar sua vida. Já? Escreve aqui nos comentários, já? Se quer uma oração, se está passando por algum problema, se você quer que Deus tome o poder disso, né? Escreve aí, Senhor, em tus manos está minha vida e meu futuro. Declara, irmãos. Há poder na declaração. Parece uma coisa tão sencilla, pero há que declarar, há que hablar, irmãos. O mundo foi hecho com a palavra. Deus hizo com a palavra hizo todas as coisas. Por isso temos que hablar, Senhor, em tus manos está minha vida e meu futuro. Declara para Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E recuerda essa verdade, irmãos. Deus nunca desperdicia um deserto. Se você está passando um problema agora, se hoje está passando por um deserto, confia em Deus. Ele está formando em ti a pessoa que amanhã usará poderosamente para sua glória. Recuerda a passagem de Moisés. Ele teve que se esvaziar. É como um vaso, já? Você não pode llenar um vaso que já está ocupado. Tem que esvaziar o vaso para depois llenar com algo novo. Primeiro o Senhor limpa todo do seu natural para que depois llene com sua vida e com sua alma. Já? E aí sim Ele vai te usar poderosamente. Recuerda que quando estava no matrimônio, o Senhor pediu para Maria, llena todos esses vasos aqui com água. E depois o que ele hizo? Transformou em vinho. Pero estavam vazios. Para que você seja utilizado por Deus, é necessário que esteja vazio. Vazio de quê? De seu natural, de seus viejos costumbres, de sua terquedade. Somos tercos, irmãos. Temos nosso viejo homem aí que é cabeção, não escuta, não aprende, é obstinado. Isso tudo tem que morrer. E isso é o viejo homem. Nossa mente, vontade e emoção deve ser encabeçada por el Senhor, para que daí Ele possa llenar com o seu Espírito Santo e aí de forma poderosa vai utilizar em sua obra, em sua glória. Amém, irmãos? Irmãos, lhe deixo um saludo especial, um carinho. Quero deixar um saludo a los hermanos que estão em México e Estados Unidos. Como cresceu a participação de los hermanos em Estados Unidos e México. Um carinho
muito grande. Pronto, se Deus quer, eu vou com minha família conhecer. Não conosco aún, pero quem sabe eu vou ter a oportunidade de ir a conhecer. Queria agradecer muito aos irmãos, me ajudar por esse novo trabalho, por esse serviço, né? Cresceu muito a participação desses irmãos, também em Argentina, em Chile, né? Como a palavra de Deus tem poder e como está alcançando muita gente. Graças novamente, graças. Um carinho especial, que nosso Senhor os bendiga. Que o Senhor esteja com vocês, hermano. Nos vemos, tchau, tchau. Jesus é o Senhor.